Olá, minhas irmãs, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Estamos aqui para liberar uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Nosso devocional, que é o nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. Eu comecei no dia 17 falando para vocês, a partir do capítulo 26, aliás, no capítulo 26, eu comecei a falar para vocês da peregrinação de Isaac, filho de Abraão. Então, no dia 17, eu falei da importância de obedecer à voz de Deus. E depois, a partir do verso 12 e 13, na verdade, é o resultado, né? É frutificar debaixo da palavra de Deus. E hoje, no dia 19, eu quero trazer uma continuação dessa história para nós finalizarmos nesses 3 áudios. Então, se você está no dia 19, é importante você ouvir o devocional do dia 18 e do dia 17 para você entender um pouco da história de Isaac na terra dos filisteus e o que o Senhor fez na vida dele, tá bom? Então, hoje, dessa série, dessa peregrinação de Isaac na terra dos filisteus. Então, nós estamos no nosso 3º áudio e eu quero trazer essa reflexão como chave aí para você, e eu sei que vai ser bênção para minha vida e para a vida de vocês. A partir do verso 15, o texto diz que todos os poços que os servos do seu pai, que Abraão, havia cavado na época de Abraão, os filisteus, e exatamente é nessa terra que Isaac está, tá bom? Então eles falaram, o texto está dizendo, né, que os filisteus havia entulhado, né, fechado, tampado, de alguma maneira tampou aqueles poços. E o texto vai dizer que estava coberto de terra. Então Abimeleque, vocês lembram lá no primeiro áudio, Abimeleque, ele é o rei dos filisteus e daquela terra, tá? E então Abimeleque pediu a Isaac: é melhor que você deixe essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isso aí faz parte da obediência, porque o Senhor obedeceu ele. Então ali ele ficou um pouquinho com ciúmes, até mesmo no verso 14 vai dizer que os filisteus ficaram com ciúmes. É de fato que isso pode acontecer quando o Senhor começa a prosperar aquela pessoa que está ouvindo, né, obedecendo os princípios, as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Mas vamos continuar na leitura e prosperando também, não é verdade? Então Isaac, ele partiu daquele local ali para aquele vale ali de Gerar, mas era próximo, onde se estabeleceu, e tornou, o texto vai dizer que abriu os poços, que no caso o pai dele tinha aberto lá naquela época, quando o pai dele estava vivo, porque aqui o pai dele já era falecido, tá bom? Então ele começou a desentulhar aquilo que os filisteus entulharam. Entulhou depois da morte de Abraão. Então ele começa, naqueles poços que era do pai dele, ele começa a desentulhar. E quando os servos de Isaac começam a cavar naquele vale, encontraram ali um veio, né? Uma nascente de água. E todavia os pastores ali de Gerar, daquela cidade, discutiram com os pastores de Isaac, filho de Abraão, argumentando que a água era deles, né? O poço era de Abraão, mas a água era deles. Então, por aquele motivo, Isaac não permaneceu naquele poço, deixou e chamou aquele poço de Ezeque, que é discussão, porquanto contenderam por causa disso. Então, os servos de Isaac foi cavar outro poço e ali também desentenderam, ficaram revoltados, falaram que a água era dele. Chamou de Sitina, que ele colocou o nome de inimizade. Interessante que ele continuou a desentulhar os poços. E aqui, que para mim é um dos mais belos versículos do capítulo 26 de Gênesis, Isaac
mudou-se dali, foi para outro lugar e construiu um poço. O texto vai dizer que ele construiu, né? Ele não desanimou, ele construiu um outro poço e ninguém discutiu com ele por causa desse poço. E deu-lhe, portanto, o nome de Rehobote, lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nessa terra. Veja bem, ele continuou. Aqui, sobre esses dois, discussão, inimizade, através do trabalho deles, aqueles homens ali, daquela terra de Gerá, ali do vale de Gerá, dos filisteus, contenderam com eles, brigaram, e nem por isso eles pararam. E nem por isso ele ficou se lamentando. Ah, porque isso aqui é o poço de papai. Não. Eles continuaram a trabalhar. Eles continuaram a cavar os poços. Cavar aqui é continuar. Cavar aqui é novas possibilidades. Cavar aqui exatamente é um novo rumo debaixo da palavra de Deus. Não desistiram. Novas possibilidades. O Senhor foi dando força para eles. E quando ali ele construiu um outro poço, olha o trabalho deles. A Bíblia a não ser que nós teremos que fazer um estudo, né? Mas aqui não fala quanto tempo, mas fala dessa prosperidade, né? Fala que o Senhor deu um lugar espaçoso e prosperaremos ainda mais, né? Naquela terra, porque poço ali era um significado de muita prosperidade por causa da água. E algo que eu quero destacar aqui para nós terminarmos, que depois, a partir do verso 24, eu li o 22 agora, a partir do verso 24 fala: naquela noite, o Senhor não apareceu naquele intervalo que eles estavam cavando, trabalhando, e muitas das vezes o Senhor não vai aparecer nesse período, e exatamente nós não podemos duvidar que o Senhor é conosco. No versículo 24 fala que naquela noite, depois do trabalho, depois de tudo que o Senhor fez, ainda mais, né, prosperando ele, em continuidade, em subsequente aos versículos que nós lemos dos devocionais do dia 17, 18 e 19, porque nós estamos finalizando hoje no dia 19, o Senhor apareceu para Isaac, filho de Abraão, e prometeu: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão. Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, ou seja, não tenha medo, pois eu estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade. Em consideração ao meu servo Abraão, que eu já falei, né? Que ouviu e guardou as ordenanças, mandamentos e os princípios e as leis do Senhor. E ali Isaac levantou, construiu, edificou um altar, invocou o nome de Yahvé, que é o Senhor. E ele armou sua tenda. Então, veja bem, ele trabalhou. A partir do versículo 24, novamente o Senhor fala com ele, porque o Senhor havia falado com ele só no primeiro áudio lá, que é a partir do versículo 1, a partir do versículo 2, que o Senhor apareceu para ele, né? No versículo 5 também, ele fala que o pai dele ouviu as ordenanças. Então você vê o processo de Deus na vida do servo dele, tá? No dia 17 nós falamos da obediência, no 18 o quanto ele prosperou, e hoje eles tiveram batalhas, muito trabalho, mas o Senhor aparece para eles, confirma a vitória, e depois ele adora o Senhor, a continuidade da adoração, e ele clama ao Senhor, ele faz um altar de adoração. É importante, hoje a gente não levanta esse altar de adoração físico, mas espiritual, com estilo de vida,
com uma mente cativa em Deus, com pensamentos de Cristo. Hoje a nossa atitude é por dentro, né? Hoje a gente não estabelece. Hoje, através de Jesus, nós temos uma vida através da graça de Deus, que é esse poder de Deus, essa força de Deus que nos ajuda, nos instrui, nos abençoe, para que nós venhamos ter uma vida abençoada. Então, Deus abençoe vocês, e nós estamos finalizando aqui nessa série de 3 áudios sobre a peregrinação de Isaac na terra dos filisteus. Deus abençoe e até o próximo devocional.